Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica para a quarta semana de março, de 21 a 27, semana onde a gente já tem Vênus mudando de paisagem. Nós tivemos o Sol ingressando em Áries na semana passada, né? E é uma semana interessante porque alguns dias com muito movimento no céu e outros dias já bem menos, assim, bem parados mesmo, né? É uma tônica mais apressada, porque ingressou o Sol em Áries, Vênus já está entrando em Áries, daqui a pouco é Mercúrio, e Áries é o signo mais apressadinho do zodíaco. E temos Marte, né, que é o regente do signo de Áries, em Gêmeos, que também tem uma natureza bem agitada, movimentada. Então começa a entrar aqui num ritmo um pouco mais acelerado dos dias, né? Vamos entender como isso vai funcionar. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal e também ative o sininho das notificações, ajuda a divulgar o canal compartilhando o vídeo também, tá bom? Vamos lá, entender aqui. A gente vem aqui já para o dia 21 com um certo movimento no céu, olha, tem tudo isso. A gente vai começar o dia às 9h04 com a Lua formando uma quadratura a Vênus. Ela vai estar no finalzinho de Gêmeos ainda e Vênus ali no finalzinho de Peixes. Vênus está exaltada. E é uma quadratura que eleva muito essa questão do desejo, do prazer, né? Ela é um pouco lenta porque Peixes é um pouco lento, né, também. E também porque ela, na característica mutável tanto de Peixes como de Gêmeos, acaba levando a um clima instável do dia, né? E principalmente para o nível dos interesses voltados às questões como assuntos materiais, aquisições, né? Coisas, compras, podemos colocar. E o que é voltado também para a moeda como investimentos acaba não tendo um momento muito bom aqui, tá? Escolha um outro horário do dia ou um outro dia para realizar atividades ligadas a isso. E podemos dizer também que a instabilidade na questão emocional já começa a ser uma tônica, né? Essa oscilação mutável fica bem presente e as insatisfações sobre aquilo que a gente vê no cotidiano também se aceleram muito. Mas aí a Lua vai entrar em Câncer às 9h17. Não muda tanto quadro, só fica um pouquinho mais lenta, porque aqui é o domicílio da Lua, né? Câncer é cardinal, mas ele é fleumático e por isso diminui um pouco o ritmo. Mas ele é instável também devido à natureza úmida e fria, né? E isso faz com que esse tom emocional do dia, do domingo, ele permaneça muito no ar. Então a gente tende a responder as coisas num sentido emocional. Instabilidade é uma coisa que fica bem pairando no ar. Às 11h16, Vênus ingressa em Áries e ela fica bem prejudicada aqui. Ela sai do ponto da exaltação e entra no ponto do exílio, que é uma debilidade bem forte. Quando Vênus está em Áries, ela fica sob o comando de Marte. Marte está em Gêmeos, começa uma agitação um pouco elevada sobre a questão dos desejos mesmo, prazer, satisfação, das coisas que agradam ou não agradam. E como uma característica ariana da impulsividade, os interesses, os desejos, eles se aceleram muito rápido, entram num clima um pouquinho mais competitivo. Então a gente começa a ter muitos disparos de vontades assim muito aceleradas, né? E no dia a dia, para os temas envolvendo as artes, dinheiro, assuntos ligados aos temas de Vênus, acaba não sendo tão legal, né? Ela é uma benéfica e está na casa de um planeta maléfico, agitado mesmo. Podemos ter dificuldade com essas coisas do imediatismo, né, das necessidades, outros desejos, não são tanto necessidades, né, que surgem de forma bem imediata, tá bom? Não estamos falando de astrologia natal, então Vênus em Áries não tem uma característica competitiva no amor no nível mundano, estamos falando em clima coletivo, então os principais temas coletivos de Vênus envolvem o quê? Moedas, artes, os interesses ligados ao mundo da estética, da beleza, da moda de forma geral, as tendências, né? Isso que cai no campo ariano, né? No campo de Marte aqui, né? Que é o signo de Áries. Ok? 11h40, a Lua vai formar a quadratura com o Sol, que é relativa à fase crescente da Lua. Ela está ampliando a luz e o Sol ingressou em Áries na semana passada, no sábado, então ele está aqui exaltado. E a Lua em Câncer, então a gente tem tanto o Sol com poder como a Lua com poder e se encarnam aqui nessa quadratura de uma forma mais tensa emocionalmente dizendo. Ela é um pouquinho agressiva, às vezes até um pouco mais defensiva, quer dizer, a resposta às condições do ambiente externo, elas se tornam de uma forma muito emocional, mais defensiva, recolher de uma maneira às vezes até um tanto mais agitada, né, nervosa e tal.
Não é um aspecto muito interessante, assim, ele não é bem humorado, eu penso ele mais nesse sentido do incômodo, propriamente dizendo, né? Por causa da posição do confronto entre os dois bem fortes, os luminares. No final do dia, quando a gente tem Marte formando um trígono a Saturno, Saturno está no domicílio dele, mas Marte em Gêmeos, nesse ponto, não tem poder, ele está peregrino, agitado e disperso. E o trígono com Saturno acaba que não é tão bom assim, mesmo a natureza do trígono sendo uma natureza de aspecto harmonioso, né? Porque ela é bem mental, bem lógica e no sentido racional, e também a gente pode dizer nas questões de interação, mas não caracteriza alguma coisa sólida, sustentada. A tendência de Marte, ela é agressiva, ela é de embate, então ela vai para cima ali de Saturno nesse trígono. Pode haver algum tipo de cooperação nesse ponto? Olha, bem pouco, porque Saturno, além de estar no próprio domicílio, ele é um regente da triplicidade do ar. Marte aqui no elementar não tem poder nenhum, nesse grau exato onde Saturno está também não tem poder, então não existe uma recepção mútua, mas para Saturno se sai muito melhor devido à triplicidade da água ser um ponto em que ele tem poder. E Saturno não é um planeta maleável, de característica maleável, por isso que o trígono aqui não é tão gentil, não é tão legal. Dois maléficos se encontrando, não estão trocando aqui apoios, né, numa recepção mútua. Talvez não crie problemas, mas assim, intelectualmente me parece ele muito ativo, né? Assim, ele é bem competitivo mesmo, penso bem nesse sentido. Aí no dia 22, a gente vem com essa lua trígono Mercúrio às 2h46. Então a lua estará aqui em Câncer, Mercúrio ainda está em Peixes, que é o ponto de debilidade dupla dele, né? Mas esse trígono acontecendo entre Mercúrio e Lua, ele é bem subjetivo, abstrato, pode favorecer os assuntos da criatividade, né? Ou assuntos mais subjetivos, ou assuntos que precisam de profundidade para análise, ele acaba levando a uma possibilidade bem mais analítica do que sintética. E aí esse momento aqui, embora seja bem na madrugada, ele pode ser interessante para essas questões. Bom, a maioria das pessoas está dormindo aqui no Brasil, então ele pode ser interessante para os sonhos, né? Os sonhos reveladores e tal. É uma tendência abstrata. Depois disso, a Lua não formará novos aspectos, ela vai ficar o restante do dia fora de curso, e para inícios não é um bom momento, tá? Então, o próximo movimento da Lua só vai acontecer no dia 23. 23, então, a gente tem às 18h56 a Lua ingressando em Leão, e só também, né? Não temos mais nada. Então, isso significa que ela estará em Câncer aqui, né? E a instabilidade de Lua em Câncer é uma continuidade dos dias anteriores, né? Ela está no domicílio, a Lua tem como tema as emoções, o clima, Câncer é um campo bem emocional, e essa instabilidade de humor mantém-se aqui no clima cotidiano. Pelo menos a Lua em Câncer tem uma característica de proteção, de acolhimento, de aconchego, né? E nesse tom de proteger, de puxar para dentro, pode ser interessante para cuidar das coisas como reservas, né? Para cuidar dos cuidados próximos, enfim, ela recolhe, né? Ela tem uma característica de recolher, tá bom? Agora, no dia 24 ele vem ativo também bem fortemente, né? Vamos abrir todo mundo aqui. Meia-noite e 26, Mercúrio forma uma quadratura a Marte. Esse aqui, ele já é muito, assim, perdido mesmo, né? Na verdade, Mercúrio ele tem domicílio aqui no signo de Gêmeos e Marte tem regente triplicidade noturna da água, como o aspecto vai acontecer à noite, ele vai estar mais forte, né, conduzindo a triplicidade. Essa quadratura, então, ela tem uma recepção mútua, ela ameniza um pouquinho esse teor de subjetividade e de atirar para todo lado, enfim, de dispersão. E precisamos, então, ficar atentos para as coisas que envolvem o movimento, principalmente em estrada, né? Acontece meia-noite. Os dois astros são vinculados às ideias como as medicações, enfim, então, num tema voltado aí para os assuntos da pandemia, podemos ter desenrolar de algumas coisas ligadas a isso, né? Essa questão das injeções das vacinas, né? Que são aplicadas por injeção e tal. E algumas coisas se desenrolam. Agora, em termos de clima cotidiano, ela vai incentivar o processo criativo e ela é bem contrária à questão da introspecção e da análise profunda. A Lua vai formar um trígono com Vênus logo em seguida, meia-noite e 50.
a Lua já ingressou no signo de Leão e aí ela vai formar esse trígono aqui com Vênus. Esse aspecto ele é bem cheio de energia, assim, de ânimo, né? Porque a Lua representa o humor, o ânimo e Vênus os desejos. Mas, enfim, como Vênus ela tá no exílio e a Lua tá peregrina aqui no signo de Leão, é necessário ficar atento então aos impulsos, aos rompantes. Realmente a impulsividade aqui é alguma coisa importante e principalmente numa tendência mais de se colocar, né? Talvez ela não gere um impasse de discussões, de um clima muito nervoso, mas é importante então manter atenção sobre essa questão dos impulsos. Todos os temas de Vênus. Então, de novo, o dinheiro, a beleza, a estética, os assuntos românticos gerais, não só no nível pessoal, né? Mas as coisas de Vênus, elas entram numa tendência bem fervorosa, né? Então, para o mundo artístico, até que não seria ruim esse potencial, né? Dinamiza bem. E depois ela vai formar o trígono com o Sol, né? Logo a seguir. Aí o Sol, sim, está forte. E aqui o Sol, ele ainda vê esse ponto aqui onde ele tem domicílio. Então, esses momentos, eles tomam uma força, uma motivação, uma energia, um impulso muito forte. Esse trígono de Lua com o Sol, ele pode ser muito interessante para inícios, né? Ele é bem cheio de vitalidade, ele é bem motivado, tem uma característica muito forte de motivação. Agora, às 14h58, muda um pouquinho o jogo, porque aí a Lua vai formar uma oposição a Saturno. E aí, aqui, como ela está peregrina, ela vai encarar Saturno no poder dele ali no próprio domicílio. E no lugar que ela não tem nem poderzinho, nenhum, né? Ali, nesse grau aqui, ó, tá vendo? Não tem aqui, ela tá no signo de Aquário, que é regido por Saturno. Aí no termo de Vênus, na face de Mercúrio, não tem nenhum poder aqui. E isso faz com que a quadratura seja bem pesada. Aí ela já é um pouco mais nervosa, ela é resistente, dura mesmo, né? Vai para o embate e tal. E como nós estamos falando de oposição de signos fixos, é bem essa questão de não seguir adiante, de resistir, bater o pé. Então evitem lidar com esses assuntos que puxam para essa coisa de ter que se impor, porque pode ser difícil se impor assim de uma forma muito tranquila, né? Você vai encontrar uma resistência externa, criar um clima muito nervoso. Agora, às 17h08, a Lua vai formar um sexto com Marte, né? E Marte está peregrino e a Lua também. Então, assim, não tem recepção mútua, não tem nada. Ele é animado, mas eu penso assim, aqui é muito oba-oba, oba-oba mesmo, né? Porque como os dois estão peregrinos, ninguém está conduzindo seus temas de forma tranquila, é um impulso de energia muito grande, mas às vezes sem direção. E, enfim, fiquem atentos a esse momento, né? Ele empolga bem, mas talvez não leve muito a fundo. Pode ser aquele fogo de artifício, assim, sabe? Explodiu e acabou. Tá? Então, no dia 24 tem tudo isso, né? Um dia bem cheinho. Aí, o dia 25, ele vem com a Lua formando uma oposição a Júpiter. E só também... Só que às 10h27, então a gente tem uma boa parte da manhã recebendo ainda essa energia crescente e depois ela vai se esvaziando um pouco. Às 10h27, então, esse momento de oposição, ele insufla muito, eu penso, ele tem uma característica meio exagerada, né? Porque, assim, Júpiter é um planeta bem vinculado às coisas boas, ao grande benéfico, à pacificação, à expansão, ao sacerdócio, né, a religião, de forma geral, a justiça, inclusive, mas há uma oposição e a Lua não tem muito poder aqui, também não tem poder assim tão forte aqui nesse ponto onde está Júpiter, só da face. Medidas que são tomadas de forma muito nervosa ou aquela característica de enxergar muito mais do que a coisa é, expectativa elevada e uma autoconfiança super exagerada. Então, assim, a autoconfiança é uma questão com uma confiança geral, né? Essa questão eu penso mais ligada à esperança. Fiquem atentos com as esperanças que vocês depositam nas coisas durante esse momento, porque ela tá muito além do que realmente é o quadro, tá? Tá meio, assim, exagerando, meio inflando mesmo a situação, né? Agora, dia 26, aí vem na sexta-feira de novo, todo mundo movimentadinho, né? A Lua ingressa em Virgem meia-noite e 25. Bom, o signo de Virgem é bem mais calmo que o de Leão, é bem mais versátil também, né? Representa muito mais versatilidade. A Lua já tem um pouco de poder aqui pela triplicidade da Terra. E isso vai facilitando construir as coisas, fazer, colocar a mão na massa, produzir, né? Então vai ficando bem melhor. Ela tem uma tendência muito habilidosa, né? Essa posição da Lua em Virgem.
Em clima do dia, e vocês vão vendo as coisas acontecendo. Ela fica mais acelerada, Vênus chega ao mesmo grau em que está o Sol, 5 graus e 56 minutos, que é aquela condição Casime, né? Uma conjunção no mesmo grau e minuto. Mas Vênus está no exílio e o Sol está exaltado. Então, além do Sol estar queimando demais aqui a Vênus, né? Vênus não está numa condição boa. Isso significa que é um momento muito inflado de desejo. Procurem não decidir sobre temas que envolvam compras, assim, aquisições, né? Comprar, atender algum desejo em específico. Pode não ser um bom momento para investimentos também. Risco é uma tendência ariana e fiquem atentos. E penso também que isso aqui insufla bastante a competitividade. E se mantém no dia inteiro, né? Porque quando for 23h13, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte. E antes disso, né, nesse momento da conjunção Vênus-Sol, eles estão no signo regido por Marte, e Marte está em Gêmeos bem disperso. E quando chegar no final do dia, Marte vai receber a quadratura da Lua. Ou seja, a sexta-feira, ela é um tanto apressada, ela é muito impulsiva e tem um clima não muito fácil de levar, tá? Eu penso que ao invés dela ser legal, porque Vênus está ali na conjunção com o Sol, é ao contrário, ela insufla muito competitividade, pode ser um pouco desgastante para quem não é acostumado com esse tipo de tendência, né, do comportamento, tá? Pessoas que são mais calmas podem se incomodar muito com isso. E quando for o dia 27, ele mantém a agitação. 4h37, a Lua que está em Virgem vai formar uma oposição a Mercúrio, né? Aí Mercúrio ele tem domicílio, tem exaltação aqui em Virgem, nem é tão ruim. Eu penso que no sentido da profundidade, versatilidade também da análise, esse aspecto é muito bom. Então, por exemplo, para quem estiver estudando, pode ser um momento muito interessante de se aprofundar em um determinado tema. Ou às vezes, se estiver precisando analisar alguma coisa, algum relatório, sei lá, alguma atividade do trabalho que necessita olhar bem a fundo, minuciosamente, aí a gente tem um favorecimento, certo? As atividades diárias também ganham em produtividade, porque eu disse para vocês que ali quando a Lua entrou em Virgem que melhora, né, assim, o clima da realização, da produtividade, é legal. Não é um aspecto assim mais emocional, a gente começou a semana ainda com um tom bem emocional, mas ela vai diminuindo bem, né? Aí no dia 27 é só isso que a gente tem como aspecto no céu. Aí na semana que vem, muito mais coisa acontecendo aqui no movimento semanal, tá bom? E, bom, pessoal, eu deixo um abraço forte para vocês, mantenham-se aqui conectado nas redes sociais, me acompanha também lá no Instagram, porque eu posto várias coisas diferentes. Deixo um abraço forte e até a próxima semana, então, até mais.